Você já deve ter visto como calcular sua matriz do destino e já deve saber qual é o seu suposto arcano pessoal. Mas o que ninguém te conta é o motivo pelo qual essas duas ferramentas elas acabam destruindo os significados dos 22 arcanos maiores. Antes de tudo, vale pontuar que esse vídeo não foi feito para julgar alguém ou criticar o trabalho de outras pessoas. O meu compromisso aqui é com a história e a simbologia dos 22 arcanos. Por isso eu vou te apresentar fatos e documentos históricos que apresentam os motivos pelos quais a matriz do destino falha. Oi, eu sou Augusto e sou apaixonado por tarô. Na internet é quase impossível não cruzar com o arcano pessoal e matriz do destino. Mas existe uma informação que ninguém fala. Como é que a matriz do destino surgiu? A matriz do destino surgiu no ano de 2006 por uma mulher russa chamada Natalia Ladini. No site oficial dela, a Ladini se descreve como uma espiritualista que participava de uma seita religiosa. No site oficial da Matriz do Destino, a Ladini comenta que é uma espiritualista e que participava de uma seita lá na Rússia. Durante uma caminhada na floresta no ano de 2006, a Ladini teve uma visão de dois quadrados sobrepostos. Na época, a Ladini jogava tarô, tanto para ela quanto para outras pessoas. Então ela decidiu pegar os 22 arcanos maiores e colocar ao redor desses dois quadrados sobrepostos. Ela batizou isso de a Matriz do Destino. Na mesma época, a Ladini fundou uma escola esotérica chamada Escola do Diagnóstico e da Correção do Destino. E ela comenta que a Matriz do Destino tem como função diagnosticar e corrigir as influências negativas da vida de uma pessoa. A Matriz do Destino, durante muitos anos, ela foi explicada para outras pessoas a partir da oralidade. A autora, ela dava cursos, workshops, onde ela explicava o que era a Matriz do Destino. Os livros e os manuais de Matriz do Destino só começaram a aparecer por volta do ano de 2011. Não existe até hoje nenhum livro oficial da Ladini que foi traduzido para o português. Mas a Natalia Ladini, ela ensinou outras pessoas e essas outras pessoas publicaram livros para o grande público. Foi nesse contexto que a ideia de arcano pessoal ganhou força. A partir da soma da sua data de nascimento, você precisa reduzir o número de 1 até 22. O número que você chegar vai reger a sua existência. Mas o arcano pessoal e a matriz do destino não é a mesma coisa. O arcano pessoal tem o objetivo de revelar a regência da sua vida, enquanto a matriz do destino tem como objetivo ampliar essa leitura, falando sobre desenvolvimento pessoal e também prevendo o teu destino. Se a matriz do destino existe desde 2006, por que ela só ficou conhecida nos últimos anos? Até 2024 era muito difícil estudar sobre a matriz do destino, até porque os manuais eles estavam em inglês ou até mesmo em russo. Mas, no ano de 2024, alguns sites começaram a fazer traduções desses conteúdos que estavam só em inglês. Da mesma forma que começou a ser disseminado diferentes calculadoras para você calcular o seu mapa. Por isso que começaram a aparecer diversos vídeos no TikTok, no Insta e até mesmo no YouTube sobre explicações das casas da matriz do destino. Da mesma forma que cartomantes, tarólogas e tarólogos começaram a comercializar as leituras do mapa da matriz e até mesmo oferecer cursos para outras pessoas sobre como interpretar uma matriz. Mas à primeira vista, tudo parece muito inofensivo. Só que tem um grande problema. A matriz do destino usa como pilar os 22 arcanos maiores do tarô. E na história, os 22 arcanos maiores não foram feitos para falar sobre destino. Existe um discurso que o tarô nasceu como algo sagrado e até mesmo religioso. Só que isso está errado. Quando a gente olha para a história, os registros mais antigos sobre o tarô, eles estão ali relacionados ao século XV, lá no norte da Itália. Naquela época, inclusive, as cartas de tarô não tinham um número definitivo. Existiam decks que tinham mais de 90 cartas e outros que continham até 60. Mas essas cartas, que a gente pode entender que são as primeiras aparições do tarô na história, elas não eram usadas para adivinhar o futuro ou ver o que uma pessoa pensa de você. Elas eram usadas de forma lúdica. Eram cartas de brincar. As pessoas jogavam de modo recreativo.
da mesma forma como a gente joga Uno nos dias de hoje. Foi só por volta do ano de 1854 que um ocultista chamado Eliphas Levi que lança um livro chamado Dogma e Ritual de Alta Magia. Nesse livro, o Eliphas comenta que, olha só, nós temos essas cartas que vocês jogam de modo lúdico. Nós podemos usar elas para outras questões de fins esotéricos. Foi esse livro que influenciou escolas esotéricas a olharem para o tarô de uma forma mística e esotérica. Inclusive, o termo arcano ele só aparece no século XIX. E arcano vem do latim arcanum, que significa algo enigmático, oculto, que as pessoas não têm acesso. Logo, os arcanos do tarô, eles nada mais são do que chaves enigmáticas que podem nos revelar alguma verdade. Mas desde aquela época e até hoje, a ordem dos arcanos não é fixa. No tarô de Waite-Smith, a força e a justiça ocupam posições diferentes do tarô de Marselha. E quando as pessoas que defendem a matriz do destino são confrontadas, elas usam como argumento o fato de que o tarô de Marselha, por ser mais antigo, tem a ordem certa. Só que não, a ordem do tarô de Marselha não é a mais antiga. Existe um texto chamado Sermones de Ludo cum Alice. Ele foi escrito por volta do ano de 1470. Quem escreveu esse texto foi um monge franciscano, onde ele condena a prática de jogar cartas. Ele fala que as pessoas estavam perdendo muito tempo jogando isso nos salões, enquanto elas poderiam estar gastando aquele tempo para algo que poderia ser edificante para a vida delas. Mas esse texto ele é muito importante porque ele vai mostrar uma ordem totalmente diferente dos arcanos que a gente conhece. Se desde o século XV nunca houve uma ordem certa dos 22 arcanos maiores, qual seria a ordem certa da matriz do destino? Nenhuma, justamente porque não existe uma ordem certa ou errada. E durante toda a história do tarô, os arcanos eles já ocuparam posições totalmente distintas. A grande promessa da matriz do destino e dos arcanos pessoais é carimbar a sua vida, dizer quais serão os arcanos que irão reger cada área da sua vida e ao mesmo tempo dizer qual é a sua verdadeira essência a partir dos arcanos pessoais. Mas o autor chamado Alberto Cousteau vai escrever um livro chamado Tarô ou a Máquina de Imaginar. E ele comenta que os 22 arcanos maiores têm como função analisar o seu presente e sugerir o seu futuro. Na visão do Cousteau, o tarô ele funciona como se fosse um raio-x da sua realidade. Ele não vai adivinhar o seu futuro, mas ele na verdade vai analisar o seu presente. E a partir disso você vai entender determinados comportamentos, pensamentos e sentimentos que vão orientar os próximos meses. Por isso que uma coisa é você usar os 22 arcanos maiores para refletir sobre os momentos que você vive e também para entender quais são as tendências para o seu futuro. Outra coisa é você empacotar dentro de uma fórmula matemática o que você é, qual é a sua essência e também qual é a tendência para o seu futuro em cada ano de sua vida. E por mais que exista na matriz do destino a ideia de livre-arbítrio, então as pessoas têm o direito de seguir ou não determinado caminho, querendo ou não, se existe uma tendência, isso já é sinônimo de que existe algo que vai querendo ou não te influenciar. Logo, destino, mas tarô não vê destino. Mas apesar de haver muitas discordâncias, existe sempre uma coisa recorrente em várias obras de autores de tarô. Os 22 arcanos maiores falam sobre uma jornada. Quando você afirma que o seu arcano pessoal é a lua, é a torre, você está querendo dizer que toda a sua vida vai estar presa dentro de uma única parte desta jornada. E a proposta dos 22 arcanos maiores é passar longe disso. Por isso que o objetivo é que você viva os 22 arcanos maiores. É a jornada de toda a sua vida. A matriz do destino é um sistema que vai reduzir toda a sua trajetória a um único ponto, seja a sua essência ou até mesmo outras áreas da sua vida que vão estar sendo influenciadas por somente um único arcano. Quando as pessoas que acreditam em astrologia são criticadas, é comum que elas respondam: se você não acredita, tudo bem, não precisa acreditar, ela vai continuar existindo de qualquer forma. Mas esse passe livre não se aplica à matriz do destino.
Na trilogia Estudos sobre Tarô, o Ney Naif, que é um autor brasileiro, comenta que os significados dos arcanos eles já estão fixos. Por isso que os tarólogos modernos eles não teriam que ficar se interessando em entender se determinada carta significa tal coisa ou outra coisa. O significado ele meio que se consolidou. Mas eu vou ter que discordar do Ney Naif. A febre da matriz do destino tem produzido diferentes efeitos colaterais. O público passou a deformar o significado de determinados arcanos justamente porque não se reconhecem neles. Dando um exemplo, se o cálculo da matriz de alguém diz que a essência dessa pessoa é o eremita, mas ela é festeira e expansiva, ela não vai questionar a matriz. Em vez disso, ela vai afirmar que o eremita vai representar alguém que é animado, que é alegre, que se movimenta, que sai do lugar e é extrovertido. Só que não. Mas vale dizer que isso não é um debate filosófico feito em ordens esotéricas que estão delimitando o que cada arcano significa. Se trata, na verdade, do público mais leigo desrespeitando os significados que estão na sociedade há mais de 500, 600 anos. Justamente porque esse público se recusa a aceitar que um determinado arcano não vai falar sobre a personalidade dele. Mas é claro que cada um tem o direito de acreditar naquilo que quiser. Mas é muito triste ver um sistema tão raso e recente destruindo o significado dos 22 arcanos maiores. Tudo isso para que seja produzido em quem assiste uma rápida identificação que na verdade acaba destruindo o significado dos 22 arcanos maiores. A linguagem dos 22 arcanos maiores do tarô está sendo reduzida a um horóscopo egocêntrico. E sempre é válido lembrar que existem outros sistemas que a partir da matemática vão falar sobre autoconhecimento, como por exemplo a própria astrologia. Eu, sendo tarólogo, entendo que a astrologia ela pode servir muito mais para esses casos de autoconhecimento. O tarô também serve para autoconhecimento, mas só se você jogar. Mas e você? Como é que você enxerga essa febre da matriz do destino? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva nesse canal e até a próxima.